Seja muito bem-vindo ao Autoclube Jornal. O automóvel está no centro das preferências para as locações diárias. O mercado dos usados voltou a animar. Depois da reabertura dos stands no início de maio, há uma ligeira retoma nas vendas de automóveis e os usados são os que estão a recuperar mais rápido. A pandemia também trouxe ao de cima a necessidade da mobilidade individual continuar a ser presente e uma alternativa segura e, portanto, as pessoas que não tinham carro ou que no seu agregado familiar precisavam mais do que um carro para deslocações independentes, começassem a procurar um segundo carro ou um primeiro carro que é, em termos de usados, economicamente mais acessível. Além da proteção individual que os automóveis oferecem, o preço dos usados é um fator decisivo na hora da compra. O valor manteve-se. Durante a pandemia os stands não tiveram vendas e mantiveram o seu estoque. Não havia nenhuma razão substancial para que houvesse uma descida de preços. Mas comprar um usado pode trazer riscos se não se tiver em conta aspectos importantes junto de quem vende. Deve conhecer bem o histórico do carro, deve comprar em sítios conhecidos, recomendados, que ofereçam a garantia. Vejam bem o carro, conheçam o histórico de manutenção, exijam sempre os livros de revisões para saber se a viatura teve toda a sua manutenção adequada. No período da quarentena, as vendas de veículos usados caíram mais de 70%. No final de maio, após o desconfinamento, verificou-se uma recuperação, mas ainda assim 30% abaixo do normal. O Governo não vai aumentar os incentivos para a compra de veículos elétricos, ao contrário de outros países europeus que reforçaram os apoios para enfrentar as consequências da pandemia. Nem mais um cêntimo para a compra de elétricos através do incentivo do Estado. Só para a aquisição de carros, o Governo disponibilizou 3,6 milhões de euros, mais 950 mil que no ano passado. Um valor que, de acordo com o Fundo Ambiental, deverá esgotar-se no final deste semestre. Já não há margem para a compra de carros ligeiros para as empresas, para os particulares está quase a acabar, enquanto os comerciais ligeiros têm bem menos procura. Verbas que, no final do ano, podem ser alocadas para outras candidaturas em espera. Uma situação que, para a Associação de Utilizadores de Veículos Elétricos, devia ser revista, já que a atribuição de incentivos deveria ser atribuída a todas as candidaturas sem limite de plafond. Em Espanha e França, por exemplo, os apoios foram reforçados para fazer face à pandemia. Em Espanha, os benefícios para a compra de um elétrico chegam aos 6.500 euros, já em França vão até aos 7.000. Por cá, o único reforço foi na infraestrutura de carregamento ultra-rápidos. O orçamento suplementar prevê agora mais de 3 milhões de euros para a instalação de 12 novos postos nas principais cidades do país. O campeonato de Fórmula 1 arranca este fim de semana na Áustria com regras apertadas depois de meses de impasse. Depois de meses em espera e ainda com futuro incerto, arranca este domingo a primeira prova do campeonato de Fórmula 1. A corrida vai decorrer na Áustria sem público e com apertadas regras de segurança. As equipas viajaram em voos fretados, aterraram numa base aérea próxima do circuito e todos os elementos presentes no paddock foram testados à Covid-19. Cada equipa fica confinada aos respectivos alojamentos. O calendário mantém-se indefinido, mas para já estão marcadas 8 provas até início de setembro. Há o Grande Prémio da Áustria, segue-se na mesma pista o Grande Prémio da Estíria, a 12 de julho. O Grande Prémio da Hungria está marcado para 19 de julho e Silverstone recebe depois o Grande Prémio de Inglaterra e o Grande Prémio Emirates, 70º aniversário da Fórmula 1. Segue-se Espanha, Bélgica e Itália. O início do Mundial estava previsto para 15 de março na Austrália, mas a pandemia levou ao seu cancelamento. A temporada sofreu 10 adiamentos ou cancelamentos entre as 22 corridas previstas. E é assim que fechamos este Autoclube Jornal. Já sabe, conto consigo para a próxima semana. Até lá.